Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller está conosco aqui toda semana, no Jornal da Bandeirantes Gente, um dos nossos colunistas, para falar de assuntos importantes da política nacional. Hoje nós vamos começar falando sobre esse pedido, ou essa intenção, pelo menos, da CPI de quebrar sigilo de órgão de comunicação. Um assunto interessante para a gente abordar hoje com o Schiller aqui, para ele falar dos perigos, desse caminho que a CPI pode seguir, hein, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Sônia, Thaís, prazer falar com vocês. Começo de semana, nossos ouvintes. Eu gosto de começar a semana com um assunto bom, Pedro, Thaís e Sônia, mas hoje não teve como. Quer dizer, eu acho que é uma situação muito, eu diria assim, muito preocupante para o país. Eu hoje de manhã acordei muito cedo, consultei, inclusive, alguns advogados que são especializados nesse tema da liberdade de expressão, não é? E todos assim muito chocados com esse pedido feito pelo senador Renan Calheiros, para quebra de sigilo bancário, de órgãos de comunicação, rádios, e blogs, inclusive produtores de imagem, produtores de vídeos, etc. O que chama atenção no pedido, mim particularmente chamou atenção, é que a CPI, o senador Renan Calheiros, pede a quebra do sigilo bancário desde 2018, sendo que na conexão aí com o Fernando Schiller, já vamos retomar o contato com o Schiller, porque Thaís, Sônia e ouvintes da Rádio Bandeirantes é uma das polêmicas da volta do trabalho da CPI. Na abertura aqui do Jornal Gente, eu falei sobre alguns aspectos aí mais genéricos, mas esse ponto, claro que surgiu aí nos últimos dias e tem gerado preocupação e até mesmo, Thaís, uma reação de associações de empresas de comunicação, porque, como eu estava falando aqui antes de chamar o Schiller, é um caminho perigoso, um caminho que deve ser, de alguma forma, muito bem embasado, E se nós tivermos o avanço dessa questão, nós podemos esbarrar num dos tripés da democracia, que é a plena liberdade de imprensa. Sem liberdade de imprensa não há democracia viva e democracia que possa ser respeitada. E aí quando a gente lembra, Pedro, quais são os objetivos da CPI da Covid-19? Investigar ações e omissões do governo federal no gerenciamento da crise da Covid-19 no Brasil. E esse ponto que o Schiller colocava também sobre data, o que é que tem a ver, não é? A conta de uma empresa desde 2018 com o gerenciamento da pandemia da Covid no Brasil, feito pelo governo federal. É algo que a gente tem que colocar aqui, acho que é importante esse debate, por mais que possa parecer até corporativo, mas não é, viu, Sônia? Não é, porque a CPI tem poderes na mão muito altos, muito altos. A CPI, e essa é a principal carta que uma comissão parlamentar de inquérito tem na mão, que é a possibilidade de decretar quebra de sigilo. É claro que com isso tem mais acesso a dados, mas também tem, às vezes, um poder discricionário que, se não for usado direito, pode levar a abusos. O Fernando Schiller já está de volta aqui conosco. Schiller, a gente cortou aqui a conexão porque não estava boa, no momento em que você destacava a data do pedido 2018, Schiller? Exatamente. Esse é um ponto, O primeiro ponto, como é possível uma CPI que tem um foco determinado? Quando você cria uma CPI, você tem que ter exatamente isso, foco determinado. Ela precisa ter um fato objetivo determinado. Essa CPI nunca teve, na verdade, O fato que é apontado na criação da CPI era o problema da falta de oxigênio em Manaus, e irregularidades no uso dos recursos por parte dos estados a partir de transferências da União. Isso nunca foi investigado pela CPI. A CPI virou uma espécie de pupurri de questões, Covaxin, compra de vacinas, os mais diversos problemas associados ao governo federal. E agora você tem esse fato. Como é que é possível uma CPI que tem como objetivo a Covid, a pandemia que começa em 2020, pedir a quebra de sigilo bancário de uma emissora de TV e de outros órgãos, ou blogs, etc., desde 2018. Além disso, há um outro fato, algo que me chamou a atenção,
que é o fato de que não há nada objetivo no pedido. Não há nenhuma indicação de quais as fake news, de quais os fatos, de quais os comunicadores, de quais as notícias que eventualmente teriam sido noticiadas, né, que enquadrariam um crime. Né? Imagina o seguinte, uma CPI pede a quebra do sigilo bancário, pode ser de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. No caso aqui, acho que tem um agravante pelo fato de serem órgãos de comunicação. Os órgãos de comunicação, a comunicação é algo muito sensível. O simples fato de que alguém esteja pedindo sua quebra de sigilo, acusando o órgão de alguma coisa, já afeta a credibilidade, coloca medo, não é? Mas, vamos lá, se houvesse algum fato determinado, olha, em tal dia, ou tal comunicador, ou tal informação foi dada, não há nenhuma menção a nada objetivo, simplesmente uma suspeita genérica. Aí vem aquelas teorias que a CPI vem alimentando, quer dizer, desde o início, e aqui eu não entro no mérito, tem gente que acredita, gente que não acredita, mas o tal do gabinete do ódio, o ministério paralelo, enfim, toda uma série de teorias, na verdade, não é, que estão aí na polarização política, não é? De novo, cada um pode ter a sua visão sobre isso, mas como é que você fundamenta a quebra de um direito fundamental? Você mexe com o tema da liberdade de expressão, não é, com base numa alegação absolutamente genérica e ainda completamente estranha ao foco mesmo da CPI. Né? Um dos advogados que eu consultei, Thaís, Pedro e Sônia, me falaram do chilling effect. Chilling effect é o seguinte, quer dizer, é o fator amedrontador. É possível que o senador Renan Calheiros, a CPI, saibam que isso não vai dar em nada, que vai haver uma reação, né? Já houve, a ABERT, a Associação de Emissoras de Rádio e Televisão, já entrou, já protestou, já emitiu uma nota, a Abratel também emitiu uma nota, há reações, digamos assim, na sociedade, muito tímidas. Quando a gente está num momento de polarização política, quem é adversário do governo começa a gostar disso. Então, como dizer, as favas, os princípios ali, né? Ou seja, os princípios de defesa de liberdade de expressão, etc. As pessoas querem, digamos, derrotar o seu inimigo na polarização política, né? Mas já houve reações. Agora, tem um efeito de amedrontar, de inibir a ação do veículo de comunicação, que é muito sensível, esse tipo de ameaça, enfim, que é feito nesse plano, né? Enfim, eu acho muito, muito ruim isso para o país, né? Acho que a CPI acaba se desgastando com isso, acaba alimentando até o próprio discurso do governo de que é uma CPI partidarizada, que tem um objetivo político no ano pré-eleitoral. Isso não é bom nem para a investigação séria que precisa ser feita, né, que o país precisa fazer, né, para a força do relatório, que eventualmente vai sair no final aí dos trabalhos da CPI, e obviamente agride um tipo de princípio que o país não deveria relativizar, flexibilizar, que é o princípio da plena liberdade de expressão. Schiller, e falando nisso, né, emendando com os outros factuais aí da semana, você acha que há a possibilidade do Congresso aprovar, rejeitar a emenda sobre o... Enfim, ontem teve as manifestações de ontem pelo voto impresso. O que você está achando? Qual que é a tendência aí agora que essa semana o Congresso volta com força total, já volta a CPI, etc.? Olha, tem análises contraditórias. Eu converso com muita gente em Brasília, né? E houve uma retração do apoio, né, ao voto impresso, a partir daquele momento que houve aquela denúncia, também sem base muito objetiva, mas denúncia de que teria havido uma pressão por parte do general Braga Neto, ministro da Defesa, ao Congresso Nacional. Né? Aquilo causou um impacto, não é? Ou seja, deixou o tema do voto impresso, do voto auditável, numa situação, digamos, mais constrangedora, eu diria, constrangeu quem fazia aquela defesa, né? O ministro Barroso, o TSE, de uma maneira geral, o Supremo, de alguma maneira, vem pressionando com muita força lideranças no Congresso, trabalhando na opinião pública, né? Tem redes mais diversas com vídeos, ou seja, o ministro Barroso ele entrou no jogo, né? Eu tenho uma visão sobre isso, Sônia, que eu acho que está tudo errado nesse debate. Está tudo errado. Primeiro porque o Congresso já aprovou 2 vezes o voto impresso, não é? E a Justiça não implementou. A Justiça no país deveria ter implementado o voto impresso. Eu, pessoalmente, já disse aqui várias vezes, não acho isso uma necessidade, não acho que haja nenhum indício forte de fraude.
Acho isso uma discussão desnecessária para o país nesse momento. O sistema de voto eletrônico no Brasil, de urna eletrônica, sempre foi muito confiável, é um exemplo internacional. Então, vamos lá, mas vamos tirar fora as opiniões pessoais. É uma discussão legítima do Congresso. Cabe ao Congresso tomar essa decisão. E cabe à Justiça Eleitoral, o judiciário brasileiro, implementar aquilo que o sistema político definia, aquilo que o Congresso definia. Então, está errado isso. A Justiça Eleitoral não deveria ter tomado uma posição. Também como está errado, inteiramente equivocado, o presidente Bolsonaro quando faz essas ameaças, coloca uma vírgula. Queremos eleições limpas, senão teremos problemas. Que problemas? Não cabe ao presidente da República definir nada sobre o processo eleitoral no país. Quem cabe ao Congresso legislar e a Justiça Eleitoral conduzir as eleições, ponto. O presidente da República não deve opinar qualitativamente sobre o resultado das eleições, pôr em questão, jogar desconfiança nesse processo. Agora, está muito equilibrado o jogo, não é? Eu acho que a tendência é a gente ter uma votação muito equilibrada. Eu não vou arriscar aqui, viu? Às vezes eu arrisco, né? Minha bola de cristal aqui. Eu quase arriscaria dizendo que vai passar por uma margem estreita, porque tem muito apoio nisso que vai muito além do presidente Bolsonaro, vai além do PSL, vai além do governo. O PDT, por exemplo, tem um forte apoio. Outros partidos, que são inclusive de oposição ao governo, apoiam essa medida. E acho que nesse momento tem o voto meio escondido, ou seja, as pessoas que são a favor não se manifestam, mas podem aparecer aí na votação do Congresso. Vamos acompanhar. Pois é, e Schiller, pensando que a gente está aqui em agosto de 2021, independente da decisão que for tomada, ela tem que vir rápido. Senão a gente corre o risco de tomar uma decisão e não ter tempo de implementá-la para a eleição do ano que vem. Aí o imbróglio aumenta, né? Exatamente. Vamos lá. Mesmo que passar no Congresso, a minha impressão é que o Supremo derruba isso. Pela questão operacional, por outras alegações que já foram feitas no passado. Vamos lembrar, o Congresso aprovou, a ex-presidente Dilma vetou, o Congresso derrubou por ampla margem o veto e a Justiça Eleitoral não implementou. Por que implementaria agora toque de caixa, né? Quando tem uma oposição duríssima por parte do ministro Barroso e uma oposição mais dura ainda por parte do futuro presidente do TSE, que, aliás, é um ministro mais duro ainda que o ministro Alexandre de Moraes. Fernando Schiller, cientista político, sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, Schiller. Beijo, boa semana, hein? Boa semana. Grande abraço.